Oi, gente! Hoje eu tô aqui pra dar continuidade ao assunto da Ritalina. Pra quem não sabe, há um ano atrás eu gravei um vídeo, né, falando sobre a Ritalina e contando a minha experiência com o meu filho Felipe, que é portador de TDAH, né, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e TOD, transtorno oposicional desafiador. E aí, nesse vídeo, eu tive muitos comentários, a intenção, realmente, de debater sobre o assunto. E assim, tive diversos tipos de comentários, muitas pessoas metendo um pau em mim, na minha atitude, e muitas pessoas elogiando, dizendo que a Ritalina é um medicamento bom, que faz efeito, que traz benefícios. Como as opiniões são muito diversas, assim, são muito... não cheguei a uma conclusão, para falar a verdade, entendeu? Se é bom, se é ruim. Eu resolvi fazer um teste de um mês, experimentando tomar Ritalina 2 vezes por dia, que é a quantidade que meu filho toma, entendeu? Para saber como que o medicamento reage no nosso corpo. Eu sou muito São Tomé, eu sou muito ver para crer, e eu preciso passar por essa experiência para entender um pouquinho sobre o medicamento. Eu acho que a melhor maneira de você analisar algo é experimentando, é testando. Há um ano, né, como eu disse, eu gravei esse vídeo. E para quem não sabe, eu digo no vídeo, eu quero que vocês assistam, vou deixar o link aqui embaixo. Eu digo que a escola diz que é imprescindível o uso da Ritalina, entendeu? A psiquiatra também diz, mas eu, Viviane, como mãe, nunca vi melhoras no Felipe usando esse medicamento. Muito pelo contrário, eu acho que quando o Felipe toma a Ritalina, eu percebo que ele fica extremamente agitado, as mãos dele ficam suando, ele fica nervoso, eu não consigo enxergar melhoras, né? Mas só que a escola e a psiquiatra diz que é para dar, então eu fico um pouco vendida nessa situação, né? Eu leio muito sobre o assunto, já vi e tenho amigos também que já me disseram que os efeitos são muito parecidos com o da cocaína, fato esse que me deixa muito preocupada. Então, eu acho que nada melhor, entendeu, de eu ter decidido fazer esse teste, e eu quero relatar aqui para vocês como está sendo isso. Vou deixar também agora um videozinho que eu fiz ontem do meu filho, falando um pouquinho sobre a Ritalina, um pouquinho que ele conseguiu. Né, o Felipe, ele, apesar de ter 12 anos, ele é um pouco infantilizado e ele não consegue ainda realmente falar se isso está sendo bom, se isso está sendo ruim para ele, né? Ele tem alguns efeitos colaterais, ele apresenta dor de cabeça de vez em quando, ele é uma criança magra, entendeu? Porque a Ritalina, um dos efeitos colaterais dela é a falta de apetite, isso é verdade, porque quando ele toma, ele não quer saber de comer nada nem de beber água, boca seca. Que mais? Falta de sono. Para isso ele toma melatonina, que é para poder dormir. Ou seja, ele toma uns 4 remédios por dia, gente. 3 a 4 quando eu dou melatonina. É muita coisa, né? Fora isso, há uns 3 meses atrás, ele apresentou um dos efeitos colaterais da Ritalina, que é o desenvolvimento de tique nervoso. Então ele começa a jogar assim a cabeça para trás, e isso estava sendo assim, tipo umas 20 vezes por minuto, até mais, até que eu voltei na psiquiatra, ela me disse que era um efeito colateral da Ritalina, e a gente teve que entrar com outro medicamento. Ele tá tomando agora atencina também. Você dá um remédio pro seu filho para melhorar uma parte, você não percebe melhoras, e muito pelo contrário, ele vai desenvolvendo outros problemas, né? É muito complicado mesmo, mas eu também não posso cortar, entendeu? Uma coisa que a escola e a psiquiatra diz que está fazendo bem para ele. De um ano para cá, ele conseguiu ser alfabetizado, coisa que eu achava que era impossível de verdade, porque o Felipe nunca preencheu um livro, uma página de livro. Sabe, ele nunca teve esse interesse, ele foi expulso de 5 colégios, e claro que eu acho que não é só medicamento, o fator também metodologia do colégio que ele está, que é muito bom, né, influencia, mas eles dizem que se o Felipe também não se assentar e não querer colaborar, não, é impossível a alfabetização, né. Então assim, isso é uma melhora que foi constatada. Não sei se é devido ao uso da Ritalina ou se é porque ele está crescendo, entendeu? Não sei se é o colégio, enfim, eu não consigo saber disso, eu não consigo mensurar tudo isso, sabe? Então foi por isso também que eu decidi fazer esse teste.
Bom, eu vou voltar aqui com outros vídeos contando isso para vocês. E espero ajudar as pessoas que têm essa mesma dúvida que eu tenho. E assim, deixem comentários, porque eu acho que essa troca é muito sadia, é muito boa para todos nós, né? Que passamos por esse tipo de problema, que temos essas dúvidas, e trocar informações é muito, muito rico, né? Bom, é isso, eu volto depois. Beijos. O que você sente quando você toma Ritalina? Não fico com fome, Que mais? faz toda a lição, O que é? faz lição, Você faz a lição? é, Que mais? e O que você sente quando você toma esse remédio? fazer toda a lição, e boca seca, É? E você se sente bem quando você toma Ritalina? sim, pra caramba, E que mais você sente? agitado, Hã? muito agitado. Chegou a hora. Bom, agora é só esperar e ver o que acontece. Bom, agora são 5h30 da tarde. Eu queria relatar como que foi a minha experiência de hoje com a Ritalina, né? Tomei um comprimido às 10 horas da manhã. E aí, quando eu comecei a sentir um pouco de sono, e quando foi 11 horas da manhã, eu comecei a sentir os primeiros efeitos, que foi mão gelada, nariz super gelado, o ar, você respira um ar meio gelado, mão gelada. E no comecinho eu comecei a sentir sono, e o pico do remédio foi ao meio-dia, que eu senti uma euforia, uma vontade de fazer as coisas. Realmente eu senti mais concentração, uma sensação estranha, tipo assim, de isolamento só contigo mesmo, sabe? Tipo quando você tá quietinho, parado antes de dormir. Essa Ritalina que meu filho faz uso, que eu tomei, é a de 10 miligramas, é aquela que tem efeito de 3 horas, e o pico realmente foi ao meio-dia, e fiquei um pouquinho enjoada, eu senti um pouquinho de enjoo, estômago esquisito, eu não sabia se era fome ou se era enjoo, eu fiquei meio assim. E aí, a 1h da tarde, o efeito começou a diminuir, foi caindo realmente total, não estava com pingo de fome, mesmo assim eu almocei normalmente, e aí passou até 5 horas, né, que eu repeti a dose, tomei o segundo comprimido, faz 40 minutos que eu tomei, e eu já sinto os primeiros sintomas novamente, que é a pontinha do nariz começar a ficar gelado. E é isso, por enquanto perceber hoje, né, que realmente o remédio ele é super forte, ele realmente é perceptível, né, as sensações que acontecem durante o seu tempo de vida, né, que são 3 horas. E assim, a sensação não é ruim, a sensação que eu senti tomando Ritalina não é ruim, você fica com super pique, realmente dá vontade, você fica intensa, você fica com vontade de conversar intensamente, de se expressar intensamente. É uma coisa louca que realmente mexe com seus neurotransmissores, né? Bom, vou continuar com a minha experiência, com esse teste. Eu disse no início que seriam 30 dias, um mês, mas eu não sei se isso vai durar. Mas eu vou relatando aqui, conforme vai dando, eu vou relatando aqui a experiência para vocês. Um beijo! Oi, gente! Voltei, depois de 15 dias testando a Ritalina, eu achei que 15 dias foi o tempo suficiente, então parei, e agora eu tô aqui para contar para vocês o que eu achei sobre esse medicamento, né? Bom, eu quero começar falando sobre os efeitos colaterais que eu percebi bem na primeira semana, a sensação de nariz gelado, mãos geladas, né? Na primeira semana eu senti um pouquinho de dor de cabeça, já na outra semana foi diminuindo até não ter mais. Então eu percebi que realmente depois de uma semana os efeitos colaterais vão diminuindo, né? Sobre a ação do medicamento, eu achei o remédio forte, entendeu? Eu achei que realmente você percebe que você 3 horas de vida, né, do medicamento é o suficiente, principalmente para uma criança em idade escolar, né? Então eu acho que não há necessidade de tomar mais de um comprimido.
porque na verdade ele não dura Às apenas vezes, 3 o pico horas. O medicamento você percebe em 2, 3 horas. Às vezes já está no fim de acabar o efeito, por exemplo, e você ainda está no pico, creio, né? Que 2 vezes não é necessário para o meu filho. Realmente o medicamento ele atua de um modo com que faz você sentir uma extrema vontade de fazer as coisas, né? Eu fiquei muito curiosa quando falavam que Ritalina é para déficit de atenção, hiperatividade, que aumenta o foco, enfim. Eu ficava pensando como será, né, que acontece assim dentro da gente, que faz a gente parar para prestar atenção, que faz você diminuir a tua ansiedade, enfim. Eu tinha muito essa curiosidade e eu confesso para vocês que eu tinha uma visão totalmente equivocada desse medicamento, né? Ele não faz milagre, ele não é a pílula da inteligência, como vocês podem encontrar matérias dizendo isso, tá? A única coisa que eu percebi que esse medicamento faz é te dar uma disposição para fazer as coisas, né? Você sente vontade de fazer as coisas, aquela preguiça, aquele cansaço, aquela falta de estímulo some, você fica super disposta, né? Super disposto a fazer as coisas. Então eu creio que com essa disposição, claro, o teu foco aumenta, entendeu? E você vai executar suas tarefas, entendeu? Seja estudar, seja trabalhar, entendeu? Então eu creio que seja dessa forma que o medicamento atua, né? Dentro da gente. Eu li estudos também que diz que pessoas que não têm nenhuma patologia, que não necessita desse medicamento, o medicamento não vai atuar da forma que deveria. Não sei se é verdade, entendeu? Mesmo ele não atuando da forma que deveria no meu teste, eu acho que já deu para entender e para perceber direitinho, entendeu? Como ele age, os efeitos colaterais. Eu fiquei muito satisfeita com essa experiência, eu fiquei bem contente de conhecer o medicamento que eu tô dando pro meu filho. E agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns comentários que as pessoas deixaram no meu primeiro vídeo, né, onde eu falo sobre a Ritalina, aquele vídeo desabafo, né, que eu digo que eu tô dando Ritalina porque a escola exige, a psiquiatra também, eu nunca tinha percebido diferença nenhuma. Então assim, uma série de pessoas deixaram comentários e eu gostaria de comentar um pouquinho agora que eu conheço o medicamento, né? Inclusive, essa iniciativa de fazer esse teste partiu de um comentário onde eu fui massacrada, onde a pessoa falou um monte pra mim. Então, mesmo esses tipos de comentários são super válidos, porque também foi graças a esse que despertou essa vontade de conhecer um pouquinho mais, né, sobre esse medicamento. Teve gente que disse que sente muita dor de cabeça com a Ritalina. Eu não senti tanta dor de cabeça. Eu senti, na primeira semana, eu senti um pouquinho de dor de cabeça logo depois do almoço, que passou tomando um café, por exemplo. Então não é uma dor de cabeça forte. Realmente dá pra perceber que é algo estranho acontecendo dentro de você. Mas eu não senti, fiquei super de boa e isso não me atrapalhou, né? Nada que um cafezinho ou um analgésico não resolva. Teve um comentário que a pessoa disse que a Ritalina mudou o comportamento dele. Gente, eu acho que depende muito de organismo para organismo, eu acho que depende muito de quanto você está tomando do medicamento. Eu tomei Ritalina de 10 miligramas 2 vezes por dia, ou seja, 20 miligramas por dia, e não senti que mudou comportamento nenhum. A pessoa dizia que ele ficava extremamente agitado, andando para lá e para cá, que atrapalhava a vida dele, enfim. Tudo bem, isso pode ter acontecido com a pessoa, mas eu não senti nada disso. Como eu disse, a única coisa que acontece aí é essa vontade de fazer as coisas. Nada de diferente, nada mais do que isso. No meu caso, né? Vale lembrar que isso não é um padrão, entendeu? Que eu tô contando apenas, relatando a minha experiência para vocês e o meu ponto de vista agora, né, tendo conhecimento sobre esse medicamento. Falaram também que da tremedeira, eu não senti tremedeira em nenhum dos dias, nem no começo do medicamento, né, quando eu ainda estava na fase de efeitos colaterais, isso não se apresentou para mim. Então, esse tipo de coisa eu também não senti. Bom, teve uma pessoa que disse que a Ritalina dá um efeito larica, né?
Eu, como nunca provei droga nenhuma, não sei o que é larica, fui olhar e eu vi que larica é simplesmente o fato de você, depois que passa o efeito, ficar com uma fome extrema, uma sede extrema, enfim. Não, isso não aconteceu. A Ritalina realmente diminui o apetite, tá? Você não sente mais aquela gula por comer as coisas, você não come mais por compulsão. Não é que você deixa de se alimentar, você se alimenta sim normalmente. Normalmente, que eu digo assim, com uma quantidade um pouco reduzida, né? Porque eu acho que as pessoas comem com os olhos, né? Muitas das pessoas comem por compulsão e essa compulsão para. Eu, no meu caso, para vocês terem uma ideia, eu gosto de comer, eu sou gulosa, sabe? Eu curto comer e eu percebo que passou essa vontade, não senti vontade de comer doce nem nada fora das refeições. Então eu passei a ter uma alimentação até mais saudável, comendo realmente a quantidade certa e os alimentos certos também, né? Então ele te tira essa ansiedade. E no caso do meu filho, eu vejo que isso é muito positivo, porque o Felipe come por compulsão. Ele come por compulsão devido à ansiedade que ele tem, né? Então acaba comendo muito e eu percebo que a Ritalina dá uma segurada nesse aspecto, né? Então isso eu vejo mais como um ponto positivo, quando antes eu via como um ponto negativo. Eu achava que o Felipe era magro por conta da Ritalina e eu vejo que não é bem por aí, né? Agora, um comentário que me preocupou muito, eu pesquisei sobre o assunto, me disseram que a Ritalina tem um efeito muito parecido com o da cocaína. Eu fiquei muito preocupada quando eu li isso. Eu falei, cara, já pensou? Eu tô dando uma droga que tem efeito de cocaína para uma criança de 12 anos, né? Então, isso também foi o que moveu eu provar a Ritalina. Embora eu não sei, como eu disse, eu não sei qual é o efeito da cocaína, mas eu li bastante, né, sobre isso. Eu percebo que não, pelo menos eu não senti, não tem nada a ver. Sinceramente, eu não encontrei nenhuma coincidência com isso. Esse medicamento agiu dessa forma em mim, talvez em outras pessoas age de outra forma, mas essa preocupação eu não tenho mais. Eu percebo que realmente a Ritalina é um estimulante, você percebe que algo está acontecendo no teu organismo, entendeu? Mas não é o caso de ser comparado talvez com uma droga assim, desse tipo. Eu não achei, entendeu? A única comparação que eu posso fazer foi com anfetaminas, entendeu? No caso, remédio de emagrecer, que eu conheço os efeitos, eu já usei por muito tempo, não uso mais, mas existe uma semelhança sim, de efeitos colaterais, de ação do medicamento no teu organismo, que é boca seca, te dá um bafo, entendeu? Te dá falta de apetite, te dá essa vontade extrema, assim, de fazer as coisas, né? Te dá também a sensação de nariz gelado, mãos geladas, enfim. Esses são sintomas muito similares com os das anfetaminas, né? E a Ritalina é considerada uma anfetamina, então já era previsto, né? Acontecer sintomas semelhantes a isso, né? Agora, para fechar, eu quero dizer também, dar o meu ponto de vista sobre o uso indiscriminado, entendeu, da Ritalina para outros fins, né? Então eu li que tem muita gente que presta concurso, que vai prestar vestibular, que procura auxílio desse medicamento. Eu acho o seguinte, que todo medicamento realmente deve ser prescrito pelo seu médico, tá? Eu acho que não é legal ficar tomando as coisas assim, né, sem recomendação médica. E claro, o que eu fiz de testar a Ritalina não é uma coisa que eu estou incentivando vocês a fazerem também, tá? Eu sei que é uma coisa que também não é legal, entendeu? Mas eu tinha essa curiosidade, para mim foi preciso, eu queria, estava disposta, sabendo de todas as consequências que isso poderia acontecer, então eu optei por sim, entendeu? Isso não é um vídeo de incentivo, muito pelo contrário, é um vídeo apenas de um relato de uma mãe que quer conhecer o medicamento que está dando para o teu filho.
Eu sei que não é todo medicamento que dá pra você fazer isso, entendeu? Eu li bastante antes de tomar essa decisão. E como a Ritalina dura apenas 3 horas no teu organismo, entendeu? E muitos também usam, né, para fazer uma prova, para prestar um vestibular, eu achei que eu poderia sim participar dessa experiência. Se você tá prestando vestibular, entendeu? Quer testar, quer conhecer, tudo bem, que teste, conheça, mas não espere grandes coisas, sabe? Ele não vai fazer milagre, o medicamento não vai te deixar inteligente, entendeu? De uma hora para outra. Como tudo na vida, existe a sua parte, existe o seu esforço, né? Então não vai achando que vai acontecer milagre. A única coisa que vai acontecer é você não ficar com aquela preguiça, né? Você não vai ficar com sono, você vai ficar super disposto. E como também te dá um pouco de insônia na primeira semana, você vai ganhar horas para estudar. É a única coisa que vai acontecer com sobre você. As pessoas que usam esse medicamento como remédio de emagrecer, né? Eu falo com experiência própria, eu acho que não compensa, entendeu? Uma, porque você está usando um medicamento que não é para esse fim. Outra, que existem medicamentos muito mais potentes para isso, entendeu? O médico, o endocrinologista, que vai receitar uma coisa muito mais eficaz para você. Então não vale a pena mesmo, sabe? Porque é um remédio que você precisa de uma receita controlada para comprar, entendeu? Então assim, vá no médico, procure uma coisa mais específica para o teu caso. Não recomendo. Bom, então eu fecho esse vídeo aqui dizendo que eu não tô mais tão contra esse medicamento, entendeu? Se ele estimula o meu filho a ficar com vontade de estudar, eu acho que é um fator positivo, né? É uma tentativa a mais, fora as outras terapias, entendeu? Fora o teu jeito de agir também. Existe aí uma série de coisas que precisa ser mudado, né? Principalmente nas nossas atitudes de mãe para com seus filhos. Eu acho que tem que diminuir a nossa expectativa, né? E deixar a criança simplesmente ser. Eu acho que todo mundo tem o seu tempo. Eu acho que a gente tem aquela mania de querer colocar todo mundo numa forma para todo mundo ser igual, e isso não existe, né? Cada um é cada um. E vale a gente trabalhar isso na gente também, né? Não é só a criança que precisa de terapia, somos nós também, os pais, os cuidadores, né? Que passam por esse tipo de situação. Então a gente tem que realmente deixar a criança ser, né? E respeitar, porque cada um é de um jeito, cada um tem o seu tempo, a parte mais difícil, né, de um tratamento fica mesmo com os pais, né? Então é necessário haver esse tipo de mudança nas nossas percepções. Precisa haver muita também aceitação da nossa parte e fazer o que tiver ao nosso alcance, não é verdade? O resto, as coisas acabam se encaminhando, né? Bom, é isso. Um beijo no coração de vocês. Namastê!